Paz a todos. Vamos lá para o pão do dia que se encontra hoje em Hebreus 12, versículos 5 e 6, que nos diz assim: Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhe disse? Como se vocês fossem filho dele? Pois ele disse: Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Vamos lá, de novo. Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. É estreito, né? A gente passa por tempestades e aí às vezes a gente fica meio desanimado, né? Pensando que Deus está nos castigando, mas às vezes é só Ele nos repreendendo por nossos atos, né? Ele querendo que a gente volte para o caminho certo. E aí como são as coisas, né? Que a gente tem que pedir para Deus muita sabedoria, né? Porque realmente existe a correção de Deus, claro, né? Porque existe um propósito para a nossa vida. E quando a gente foge desse propósito, a gente acaba pagando um alto preço, né? Pelas nossas escolhas. Porque tudo tem consequência, né? A escolha do que você faz e a escolha também de não fazer. Então, toda ação ela tem uma reação. Inclusive, você não fazer nada também. Mas, às vezes, a gente passa por tempestades, que foi como aconteceu com Jó, que é apenas o inimigo da nossa alma, querendo nos afligir, querendo nos fazer desistir do nosso propósito. Então a gente tem que pedir muita sabedoria para Deus, né? Muita sabedoria, muito discernimento a todo santo dia. Né? A gente precisa procurar viver corretamente, seguindo aquilo que Deus planejou para nós, né? Quando eu digo seguir o que Deus planejou para nós, dá a impressão que a gente fala assim, muitos podem pensar como eu também já pensei, né? Eu falei, caramba, quer dizer, ou eu faço o que ele quer, ou eu me funhanho. Infelizmente é isso, mas não é porque ele é ruim, é porque como pai e mãe, quando eles nos dão uma orientação, é porque eles já viveram mais do que a gente e eles sabem o que é bom ou mal para nós. E eles querem ver o nosso bem. Nós, como os filhos rebeldes que somos, lógico que nós vamos questionar e que nós vamos achar ruim e que muitas das vezes a gente vai querer contrariar. E aí iremos pagar o preço. Mas tem as tempestades que a gente enfrenta para correção. E eu estava até conversando ontem isso com um paciente que está internado lá na clínica, que ele contando a história de vida dele, que ele já teve envolvimento com drogas, tudo quanto é coisa errada. Ele já foi bem bagunçado. E hoje ele fala que ele ajuda pessoas na mesma situação que ele passou, né? Que ele falou que ele morou na rua, tudo mais. Então hoje ele ajuda pessoas nessa situação. E já passou por várias situações. Então, no caso dele, quando Deus tem um propósito para trazer de volta, né,
para a vontade de Deus, para os caminhos corretos, para que ele tenha uma vida, né? Vivendo o Evangelho, uma vida boa, né? Uma vida abençoada, Deus permite o deserto para que ele reflita, né? Para que ele caia em si, porque muitas das vezes Deus permite, né? Que por nossas escolhas a gente vá para o vale, né? Para um deserto, que a gente chegue ao fundo do poço, para que a gente perceba que sem ele não dá, que nossas escolhas foram ruins e que a gente precisa mudar, né? E isso é muito bom quando acontece, porque a nossa vida, quando a gente opta por isso, tem uma mudança muito drástica, ela melhora muito. Mas tem aqueles desertos que às vezes a gente passa por estar fazendo a vontade de Deus, que era o que a gente estava conversando ontem. Que eu falei pra ele, você sabe que é Deus trabalhando na sua vida, né? Que tudo tem um propósito. Tipo, você tá fazendo exatamente o que ele quer? Ele falou, não, tô de boa, que não sei o que. Eu falei, você sabe que na próxima Deus puxa a cordinha, né? Pode puxar a cordinha. Então, juízo. E aí ele falou assim, não, tô. Então, assim, tem os desertos que a gente passa, assim como o Jó, que é justamente por estar vivendo uma vida correta, né? Por ser justo, por viver bem, por zelar pelos seus filhos, né? Por ser prósperos, mas por ser próspero e ser grato, né? Por ser uma pessoa boa, uma pessoa conforme o coração de Deus, aquela imagem e semelhança de Jesus, que vive conforme os ensinamentos dele. E aí a gente sofre as tempestades porque o inimigo nos afronta, querendo nos fazer desanimar, dizendo que seguir o caminho correto não vale a pena. Porque é o que a gente vê aí, né? Quantas vezes você já não pensou nisso? Poxa, eu faço tudo correto, aí eu vejo pessoas que fazem tudo errado prosperando. É o inimigo tentando te desanimar, né? Então, que a gente venha a ter sabedoria, que a gente medite nessa palavra, que a gente entenda que sim, quando Deus ama, Ele corrige como Pai, que a gente vai passar tempestades, né? Às vezes para que essa correção ocorra, mas que a gente não se sinta, né? Que a gente não venha se sentir ficar revoltado com essa correção, porque é o amor de pai. Pai, aquele que ama, né? Amor de pai, amor de mãe, ele cuida do seu filho. Ele não quer ver seu filho mal. Então, ele cuida da gente sabendo que ele tem o melhor pra gente, que o caminho que a gente tá escolhendo não é bom, né? Então, que a gente medite todo dia nessa palavra, que o pai que ama, ele corrige. Mas que a gente medite mesmo para que a gente tenha sabedoria para saber quando é o nosso pai nos corrigindo e quando é o nosso amigo, o inimigo da nossa alma querendo nos desanimar. Então fiquem com essa meditação, tenham um ótimo dia. Amém?